Boa noite. Mais uma sexta-feira de live, de palavra para o nosso coração. É aquilo que eu costumo dizer, né? Que as nossas lives das sextas, das segundas, é uma extensão do nosso culto ao Senhor, né? Que é sempre muito bom, irmão, estar falando do Senhor, estar falando da palavra, né? Estar mais perto de Deus. E eu vou trazer uma mensagem, vai ser bem rapidinha para o nosso coração. Essa é mais uma meditação mesmo para a gente, né? Ficar sempre ligado com Deus. Livro de Juízes, capítulo 7, versículo 2, que diz o seguinte: Disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para o dar os midianitas em suas mãos, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, que volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. E disse o Senhor a Gideão: ainda muito povo há. Faz-os descer as águas, e ali os provarei. E será que aquele que eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Irmãos, é uma passagem bem conhecida, muito pregada, muito estudada, né? Existem canções a respeito dessa passagem de Gideão, que nessa época aqui dos juízes não havia rei. Então o povo fazia o que queria, do jeito que queria, da forma que queria. E isso acabava acarretando ao povo, irmãos, às vezes castigos, né? Consequências. E aí Deus sempre levanta, Deus como é misericordioso, né? Deus é Pai, mas é Senhor. E é o mesmo Deus que às vezes permitia, né, o castigo. Era o mesmo Deus que depois vinha com sua misericórdia, quando o povo lembrava que Deus existia, orava e Deus se compadecia. E aí Deus levantava um juiz, alguém que viesse guiar, alguém que viesse livrar, alguém que viesse, né, botar ali, como a gente diz aqui na Bahia, né, botar, como é que eu posso dizer, os peitos à frente, né, da guerra, para poder ajudar o povo naquela aflição. E aqui chega a era de Gideão, aonde Deus tinha permitido que os midianitas escravizassem o povo de Deus. Só que eles, irmão, pesaram tanto a mão, que Israel começou a empobrecer. Israel começou a ter que se esconder em cavernas, se esconder em buraco, ter que achar lugar para poder não morrer de fome nem de escassez. E aí quem se destaca, irmãos, em meio a essa aflição, a essa angústia? Gideão. E ali Gideão, ele começa a fazer algo que ninguém estava fazendo e que era inédito, né? Ele estava malhando trigo no lagar. O que é isso, Aline? A gente sabe que lagar, né, é um lugar de prensar uvas. É um lugar de amassar uvas para poder tirar dali o suco, né, e fazer bebidas, o vinho, enfim. E trigo, você se malha em campo aberto, né? Porque você colhe ali o trigo, peneira ele, ó, joga para cima, o vento leva a palha e cai as sementes. Então Gideão, ele estava fazendo algo, irmãos, num lugar completamente impróprio. Ele estava malhando o trigo, separando ali as suas sementes dentro de um lugar apertado, escuro, fazendo, né, o seu trabalho de forma ali subterrânea para que os inimigos não viessem roubar as sementes de Gideão. E ali Deus se apresenta para ele, né? Aquela ação de Gideão, mês e meio, aquele problema, aquela situação, trouxe a atenção de Deus para ele, irmãos. Independente de circunstância, problema, dificuldade, luta, peleja, que a gente sabe que todo mundo tem, a gente precisa fazer algo, irmãos, para chamar a atenção de Deus. Porque o que foi que o salmista disse? Olharei para o alto, porque é do alto que vem o meu socorro. Não vai adiantar, irmãos, eu estar passando, enfrentando um problema e me trancar, me esconder, ou reclamar, ou murmurar, ou culpar Deus de alguma coisa. Não, eu preciso criar situações para chamar a atenção de Deus. Para quê? Para que eu possa obter socorro. O que Salmos diz? Que Deus é socorro bem presente na hora da angústia. Isso quer dizer o quê? Que quando você clamar, você vai ter resposta. Quando você clamar, Deus vai vir à sua ajuda. E aqui Gideão faz isso, irmão. Ele chama a atenção de Deus com aquela atitude. Deus se apresenta para ele e fala: vai nessa força que Deus é contigo, varão valoroso. E você pode pensar: Aline, que loucura. Israel estava sendo escravizado, estava sendo oprimido, estava empobrecendo. Israel estava a tempo de ser dizimado da terra. Como é que Deus é com Gideão? Irmãos, Deus é conosco em qualquer circunstância. Deus, ele não espera momento oportuno para dizer que quer ser conosco. Deus, ele fala que é conosco em momento improvável, para a gente ter certeza do milagre, porque não vem da nossa mão. Não vem da força do nosso braço. Jeremias disse: maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força. A nossa força, irmãos, a nossa garra, a nossa graça precisa vir das mãos
do Senhor. E foi isso que Deus animou Gideão. Gideão, você está passando por isso, está passando problema, perrengue, peleja, mas eu sou contigo. Eu vou dar Israel, eu vou dar os medianitas nas tuas mãos e você vai livrar Israel como se fosse um homem só. E ele começa a questionar, ah Deus, mas olha o que aconteceu, ó Senhor, mas eu sou o menor da minha casa, a minha tribo é a menor e que não sei o quê. Aquela desculpinha que a gente bota, né, quando Deus fala que vai dar vitória. A gente pega e fala, ah Deus, mas como? Ah Deus, mas eu não tenho condições. Ah Senhor, como é que eu vou fazer isso? Mas irmãos, quando Deus nos dá uma promessa, nos faz uma promessa, guarde isso em seu coração. Deus nunca vai nos dar algo, irmão, dentro da nossa capacidade humana. Porque Deus sabe que a gente vai querer meter a mão para fazer. Deus nunca vai nos dar um sonho que a gente consiga realizar. Porque vai tirar das mãos dele. E a glória vai ser de quem? Nossa. Então Deus, ele coloca sonhos, irmãos, ele coloca promessas dentro da limitação dele. Que na verdade ele é um Deus sem limites. Ele vai dizer em Isaías, sabe os meus caminhos? Maiores. Os meus pensamentos? Muito melhores que os seus. Então Deus nunca vai dar nada a gente, irmão, que a gente consiga fazer com a nossa mão. Não. Deus vai nos colocar sonhos e promessas da qual Ele é que vai fazer. O nosso dever vai ser apenas confiar. O nosso dever, o nosso trabalho vai ser apenas permanecer firme no que Deus nos liberou até que a promessa venha se cumprir. E foi isso que Deus fez com Gideão, irmãos. Mesmo toda aquela escassez, aquele problema, aquela dificuldade, Deus disse, Gideão, eu vou dar a vitória. Gideão, eu vou ser com você. E quando Gideão finalmente, irmãos, toma posse, né, acredita, confia, chega no capítulo 7, Gideão vai reunir o povo para descer a guerra. Só que Deus tinha um propósito, Deus tinha um plano, uma estratégia para Gideão vencer aquela guerra. Se levanta 32 mil soldados para guerrear. E ali Deus chama a atenção de Gideão. Gideão, tem muita gente. Muito é o povo que está contigo, Gideão, para que eu possa fazer vocês descerem a guerra, porque senão o povo vai dizer que eles ganharam por conta própria. Tá vendo aí? Que Deus não nos dá uma promessa dentro da nossa capacidade? Não. Deus nos dá uma promessa dentro da realidade da palavra dele, para que esta possa se cumprir. E Deus fala, Gideão, tem muita gente. Ó. Não. Israel vai dizer que eles ganharam por si próprio. Não, faz o seguinte, grita ao povo aí, medrosos e covardes, voltem. E Gideão obedece à direção de Deus. E ele chega diante de todo aquele exército, homens valentes, aparentemente preparados, fortes, corajosos, aquela coisa toda. Todo mundo ali, né, a serviço, à disposição da guerra. Mas quando Gideão brada, irmão, em alto e bom tom, covardes, medrosos, voltem. Volta 22 mil. Imagina se Gideão desse a guerra com 22 mil soldados medrosos. Na primeira levantada de espada, Israel ia cair. Na primeira levantada, no primeiro soar da trombeta, Israel ia sair correndo, irmão. Só ia ficar Gideão e Deus lá naquela guerra. Só. Irmãos, e nós temos que entender uma coisa. Que às vezes há situações em nossas vidas que Deus não quer a gente com multidão, não. Às vezes é você e mais alguém. É você e mais dois. É você de acordo com a quantidade de pessoas que Deus quer que esteja com você naquela determinada situação. Você vê que no Novo Testamento, Jesus disse, basta ter 2 ou 3 no meu nome e ali eu estou presente. Ele não fala, que tenha 5 mil pessoas, que tenha 10 mil, que tenha 50 mil. Não, basta apenas ter 2 ou 3 no meu nome, em concordância, em unidade, em espírito, e ali eu estou presente. Eu não estou dizendo que Deus não atua em multidões porque Ele age do jeito que Ele quer, porque Ele é Deus. Mas a gente precisa ter esse tipo de discernimento e sensibilidade no espírito, irmãos, que tem guerras, que não precisa você estar com todo mundo, tem propósito, tem plano, tem projeto, que não é você e uma multidão, é você, Deus e quem Deus determinou. Deus disse, Gideão, tem muita gente. Tem muita gente. Manda voltar quem é medroso, quem é covarde. Porque, irmãos, tem pessoas que, infelizmente, não estão na mesma visão que a gente. Não vai acreditar da forma que a gente acredita. Não vai impulsionar do jeito que a gente precisa ser impulsionado. Até porque na caminhada a gente não vai sozinho, né? A gente não chega em lugar nenhum sozinho. Nós temos Deus, mas também temos irmãos, pessoas do nosso lado que nos apoiam. Mas tem pessoas, irmãos, que vai ser que nem o Egito. Como assim, Aline? Uma cana quebrada. Que você vai tentar se apoiar, mas em vez de lhe ajudar, vai lhe machucar, vai lhe ferir.
Então, assim, nós precisamos ter essa separação, irmãos. Há momentos e momentos. O que Eclesiastes fala? Que há tempo de abraçar e há tempo de afastar de se abraçar. Às vezes o fato de você estar cercado de pessoas, de você estar cercado de uma tão grande multidão, às vezes não quer dizer que Deus está com você. Porque às vezes eu acho que o fato de Deus estar na minha vida é porque eu carrego uma grande multidão comigo. Eu ando cheio de pessoas ao meu lado. Porque o meu ciclo de amizade é imenso, é enorme, é grande. E eu quero ver na hora do perrengue. Eu quero ver na hora que a porta fechar, na hora que você estiver em aperto, na hora que você estiver endividado. Quero ver se o seu ciclo vai lhe ajudar. Se o seu ciclo vai orar por você, vai levantar um propósito de oração, vai levantar um jejum a favor da sua vida. Porque é nessa hora, irmão, que te vê de fato quem é irmão, quem é amigo, quem serve e quem não serve para estar do nosso lado. É quando o negócio arrocha. E nessa hora aqui, Gideão ia ficar na mão. Olha, era 32 mil. Só 22 correu, ficou 10 mil. E ainda assim Deus chama de novo de Gideão. Os 10 mil que sobrou, ainda tem muita gente. Faz o povo descer as águas, que ali eu tenho uma prova para vocês. Que ali eu tenho algo para de fato mostrar a vocês como é que vai ser essa guerra. Como é que eu vou usar o povo nessa guerra. E ali Gideão desce com os 10 mil. E Deus falou o seguinte, aquele que lamber a água, né? Beber água como um cachorro, você bota a parte. Mas que se jogar, você bota a parte também. E Gideão obedece à direção de Deus. O que acontece? 300 bebe água, levando a água até a boca. E o restante se joga de cabeça. E Deus fala, ó Gideão, quem pegou a água e bebeu que nem um cachorro, é com esse que você vai pra guerra. Eu fico imaginando na cara de Gideão na hora. 32 mil. Deus afunilou, só sobrou 300. Como é que desce pra guerra com 300 soldados? Como é que você vai lutar com 300 pessoas? Sendo que retrocedeu 31.700. Como é que faz? É confiar. Agora é a hora de confiar na direção de Deus. E às vezes, irmãos, é só 300. Não é a multidão. E a gente fica tentando empurrar pessoas em propósito que não é para colocar. E aí dá tudo errado. Atrasa. Você acaba tendo perca, acaba tendo dor de cabeça, acaba tendo prejuízo, porque você está querendo encaixar pessoas em projeto que Deus falou que não é para colocar. Mas por conta, porque é amigo, porque eu gosto, porque eu vejo, vê nada. Tá empolgado, tá emocionado, viu nada. Deus nem direcionou, nem falou que é para fazer e tá botando. Irmãos, lembre de Agar. Sara, na sua incredulidade, na sua emoção, na sua empolgação, colocou Agar na história e trouxe prejuízo pro casamento dela. Só que como Deus não deve nada a ninguém, abençoou a Agar e abençoou a Sara. Só que às vezes, irmão, eu tô encaixando pessoas em projetos que Deus está dizendo não é para botar. Vai atrapalhar, vai atrasar o lado. Vai, sabe? E às vezes é só 300. Mas eu quero andar cercado de uma grande multidão. Irmãos, nem toda a multidão que andava cercando Jesus é porque queria seguir Jesus, estava atrás de alguma coisa. O próprio Jesus declara isso. Olha, vocês estão atrás de mim. Não é porque vocês estão aqui para me adorar, para me servir, porque me amam. Vocês estão aqui atrás do pão que perece. Vocês estão atrás de mim porque eu posso lhe dar alguma coisa. Até Jesus, irmão, sabia disso. Mas eu não consigo enxergar, não consigo entender. Eu não estou dizendo, irmãos, que você vai andar por aí isolado do mundo, trancado no quarto. Não. Eu estou dizendo para que nessa noite possamos ter discernimento. Perguntar a Deus, irmãos, porque o provérbio diz que quem anda com sábio, sábio é. Você se torna mais sábio, você se torna mais inteligente. Então é só você ir acrescentando. Quem anda com homem de Deus, vira homem de Deus. Quem anda com mulher de Deus, vira mulher de Deus. Mas aí quem andar com todo mundo, nem todo mundo tem a mesma fé, nem todo mundo tem a mesma visão, nem todo mundo tem o mesmo pensamento, e aí você vai ficando para trás, ficando para trás, ficando para trás. Irmãos, a comunhão, ela é obrigatória. Mas o seu ciclo de amizade, você pode ser seletivo. Você pode perguntar a Deus com quem tem que andar com você, quem tem que estar do seu lado, quem está perto de você, quem pode estar próximo, quem vai lhe ajudar no momento de socorro. Davi, eu acho doído esse versículo de Davi. Se não me engano, acho que é Salmo 55, 57, por aí, mais ou menos. Ele vai dizer assim, eras tu, amigo meu. A gente ia junto para a casa do Senhor, e você levantou contra mim o seu calcanhar. Davi declarou isso. Uma pessoa que ia para a igreja junto com ele, se levantou contra ele. Então você começa a entender que nem todo mundo que anda conosco está com o mesmo pensamento, a mesma visão, o mesmo entendimento, a mesma... Não tá, irmão, não tá. Então a gente precisa, irmão, assim como Gideão, ser obediente à direção de Deus. E entender que vai ter momentos que sim, você vai andar com 10 mil pessoas, mas vai ter momentos que é 1 ou 2 no máximo.
Mas o que importa é que essa uma, duas, esteja na mesma visão e propósito que você. Esteja no mesmo pensamento, esteja no mesmo coração, na mesma unidade. Para quê? Para que a obra do Senhor venha crescer. Se você for olhar o livro de Atos dos Apóstolos, irmão, acontece muito isso. Ao mesmo tempo que Paulo estava com uma grande multidão, às vezes Paulo só estava com Barnabé, Paulo só estava com Silas, e Paulo estava com Silas e Barnabé, e daqui a pouco já não estava mais. Por quê? Direções. Direções de Deus. E às vezes com a muquequinha, você pode alcançar muito mais do que se você andar com uma multidão que, ó, tá nem aí pra nada. Irmãos, que nessa noite possamos ter, né, essa visão, né, esse coração obediente à direção de Deus, entender que Deus sabe como trabalhar, Deus sabe como agir. Porque se você for olhar pra sua vida, né, pra minha vida, tem pessoas que chegam na nossa vida e a gente já quer ficar pra sempre, né? Hoje, você não tem nem mais contato. Mas pessoas que você nunca imaginou, aí Deus une. Que é aquilo que os crentes falam, né? Deus não une pessoas, une propósitos. Então busque estar andando, irmãos, com pessoas que têm propósito, mas não com você. Propósitos com Deus. Pessoas que têm visão de crescimento, expansão de obra, pessoas que pensam além, não dentro da caixinha. Porque dessa forma você só vai crescer e avançar muito mais. Amém? Vamos orar? Aleluia. Pai, obrigada pela tua direção. Obrigada, meu Deus, pela tua palavra, Senhor. Pai, nessa noite eu quero te pedir, Pai, esse discernimento, essa sensibilidade, meu Pai, de saber selecionar pessoas para nossas guerras. Saber selecionar, meu Pai, as pessoas certas para andar junto conosco, meu Senhor. Pai, não que a gente vai fazer acepção de pessoas, não é isso, porque a comunhão, ela é necessária. A comunhão é precisa. Para quê? Para que o Senhor ordene a bênçãos. Mas a tua palavra também, Senhor, nos dá espaço para entender que há tempos e tempos, Senhor. Há guerras e guerras onde a gente vai descer com milhares e vai ter guerras que vai descer só com 300 e o Senhor vai dar vitória do mesmo jeito. Oh, Pai, nos dá discernimento, nos dá sabedoria, nos dá, Senhor, visão, meu Pai, de águia, meu Senhor da glória, para enxergar além do nosso horizonte, além das nossas limitações e buscar, meu Pai, a cada dia ter ao nosso redor e também ser pessoas assim, meu Pai, que incentivem alguém, que levem alguém a te buscar, a estar mais perto de ti, que ajudem pessoas a crescer, a multiplicar na tua obra, porque essa é a tua vontade, Pai, que o teu povo cresça, que o teu povo prospere, que o teu povo seja um povo abundante sobre a terra. Pai, obrigado por essa palavra, que o Senhor possa continuar falando conosco, fazendo essa mensagem crescer, Senhor, em nossos corações. Pai, muito obrigado por essa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Que Deus abençoe em nome de Jesus.